Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 11 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Santa Clara. Esta santa que abraçou o ideal de vida de São Francisco de Assis. E, seguindo os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, se tornou essa grande santa. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a correção fraterna não é um sinal de inimizade. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje têm ou compreendem a correção como se fosse uma ameaça, como se fosse um sinal de inimizade. E a correção, como nós conhecemos, correção fraterna, não é sinônimo de inimizade. Pelo contrário, a correção fraterna tem como fundamento o amor, a caridade. Por isso eu digo, correção fraterna não é sinônimo de inimizade, mas de caridade. Porque só corrige aquele que ama. Quem não ama, não corrige. Quem não ama, julga. Quem não ama, condena. Quem não ama, conta os seus erros, os seus pecados, os seus defeitos para outras pessoas. Quem não ama, cria fofocas, sai fofocando para todo mundo, falando mal dos outros. Isso é contra a caridade. Isso sim é sinônimo de inimizade. É contrário à questão da correção fraterna. Qual é o intuito ou o objetivo da correção fraterna? É salvar. É salvar. Jesus está dizendo aqui no Evangelho, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Então, é corrigir para ganhar o irmão para Deus, com o objetivo de salvá-lo. Você não erra quando você percebe que uma pessoa está vivendo de uma forma errada e vai conversar com essa pessoa procurando corrigi-la fraternalmente. Você não está sendo mal. Você não está se intrometendo na vida da pessoa. Não é isso. Não é isso. Nós podemos pecar por omissão. E nós nos omitimos, pecamos nos omitindo, quando nós, diante do irmão que peca contra nós, nos calamos ou até mesmo não chegamos a ele para conversarmos e tentar fazer uma correção fraterna. Então, correção fraterna é algo evangélico, meu povo. É cristão. É do Evangelho. Jesus está nos ensinando hoje a fazermos a verdadeira correção fraterna,
que não é a de nós chegarmos para o outro com mania de grandeza, porque percebemos o erro do outro, porque percebemos o pecado do outro, e agora, como ninguém sabe do nosso pecado, então nós nos julgamos maiores e melhores do que a pessoa. Isso não é correção fraterna. Por isso que para corrigir o irmão fraternalmente, é preciso também de humildade, de simplicidade, de caridade. Como eu repito, o fundamento da correção fraterna é o amor. A própria carta aos Hebreus, o autor sagrado, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Deus corrige aquele que ele ama. É Deus que nos corrige. E por que Deus nos corrige? É para nos fazer passar vergonha? Não, é para nos salvar. É para nos salvar. E nós que vivemos como igreja, em comunidade cristã, uma outra coisa muito importante que fala o Evangelho é da importância da vida de comunidade. Porque Jesus está dizendo aqui, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. E diz mais, se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Olha só, Jesus começa dizendo que se o teu irmão pecar contra ti, chama em particular. Chama em particular. A sós contigo, corrige o teu irmão. Tem muita gente que pensa que está fazendo correção fraterna e não está. Está humilhando o outro, está expondo o outro. Quando faz a correção na frente de todo mundo. Isso é um erro gravíssimo. A pessoa até se acha, né? Quando faz uma correção na frente de todo mundo. Faz a pessoa passar vergonha. Faz a pessoa passar por um constrangimento. Não, meu povo, está errado. Jesus está ensinando como fazer correção fraterna. É chamar a sós consigo, em particular. Agora, volta a falar a importância da comunidade cristã. A importância da igreja. Se ele não te der ouvido, chama 2 pessoas para ser 2 testemunhas. Se nem essas pessoas derem ouvido, chama a igreja. Às vezes, por exemplo, numa paróquia, se você percebe que tem alguém que não está fazendo uma coisa certa, chega para a pessoa, corrige, fraternalmente, com amor, com caridade. A pessoa não deu ouvido, chama mais 2 pessoas. Se nem a essas pessoas deu ouvido, chama o padre. Chama o padre para conversar. Não é fofoca, não. É para salvar. É para salvar. A gente precisa ter isso muito bem claro, meu povo. Correção fraterna não é fofoca, não é desejar mal, não. Repito aquilo que eu falei no início. Correção fraterna não é sinônimo de inimizade, mas de caridade. Por isso, o que uma comunidade, o que a igreja é chamada a viver? Acima de tudo, o amor. O amor a Deus e ao próximo. Nisso consiste toda a lei. Amar a Deus e ao próximo. E correção fraterna é sinônimo de amor, de caridade, é o que eu estou dizendo aqui. E é muito forte aqui a questão da importância da comunidade. É tanto que Jesus, como é que vai terminar o evangelho de hoje? Jesus diz assim, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Veja, a vida da comunidade cristã, a vida eclesial é tão importante e é tão necessária que quando a comunidade, e Jesus disse, não precisa ser muitos, 2 ou 3, estiverem reunidos em nome de Jesus, ele se fará presente no meio deles. Quando a comunidade se reúne para oração, Deus aí está presente. E é por isso que Jesus prezou tanto pela vida comunitária, meu povo. Tem tanta gente que não entende isso. Eu prefiro ficar na minha casa. Esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de comunidade não dá certo.
E aí a gente começa a entender por que que Jesus criou a igreja, né? Não foi para vivermos isolados, até porque ninguém consegue viver a fé isoladamente. Ninguém consegue. A fé é um dom pessoal, mas para ser vivida em comunidade. Você não consegue viver a fé sozinho. Peçamos a graça a Deus de vivermos a caridade primeiramente, para que assim possamos nos corrigir e corrigir o próximo, por amor, com caridade, com o objetivo de salvá-lo. E que assim nós, juntos, unidos, possamos nos tornar essa comunidade que ama, que reza, que ama a Deus e o próximo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.